Caderousse levou seu copo à boca com a mão pesada e o bebeu de um trago. Fernand pegou o seu e o espatifou no chão. Ei, 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 fez Caderousse. Que vejo agora ao longe, no alto da colina, na direção dos catalães. Olhe, Fernand, você tem a vista melhor que a minha. Acho que começo a ver embaçado e você sabe, o vinho é um traidor. Parecem dois amantes caminhando lado a lado de mãos dadas. Deus me perdoe, eles não sabem que estamos olhando e estão se beijando. Danglars não perdia nada do sofrimento de Fernand, cuja fisionomia se decompunha a olhos vistos. Conhece o Sr. Fernand? Ele disse. Sim, este respondeu com uma voz rouca. São Edmond e Mercedes. Mas que coisa, disse Caderousse. E eu que não os reconheci. Olá, Dantes. Olá, moça bonita. Cheguem até aqui um pouquinho e digamos para quando é o casamento, pois aqui está o Sr. Fernand, que é tão cabeçudo que não quer nos contar. Quer se calar? Disse Danglars, fingindo conter Caderousse, que com a tenacidade dos beberrões debruçava-se para fora das folhagens. Trate de manter a compostura e deixe os namorados se alarmarem sossegadamente, se amarem sossegadamente. Tome a sensatez do Sr. Fernand como exemplo. Ele sim é sensato. Tudo levava a crer que Fernand, levado ao limite e espicaçado por Danglars como o touro pelos bandeirilheiros, fosse finalmente arremeter, pois já se levantava e parecia juntar os próprios cacos para pular sobre o rival. Mas Mercedes, risonha e impertigada, ergueu a sua cabeça e irradiou seu claro olhar. Fernando não se lembrou da ameaça que ela fizera de morrer caso Edmond morresse e voltou a cair prostrado em seu assento. Danglars olhou alternadamente para aqueles dois homens, um alquebrado pela embriaguez, o outro dominado pelo amor. Não vou conseguir nada com esses dois bobalhões, murmurou, e tenho medo de ficar aqui entre um beberrão e um poltrão. Eis um ciumento embriagando-se com o vinho quando devia fazê-lo com fel. Eis um grande imbecil de quem tomam a amante debaixo do seu nariz e que se contenta em chorar e reclamar como uma criança. E como no entanto ele nos cravejava olhos flamejantes como aqueles espanhóis, sicilianos e calabreses. Calma, calma, calabresa. Que adoram uma vingança, tem punhos capazes de esmagar a cabeça de um boi tão certamente como o faria o porrete de um açougueiro. Decididamente a sorte de Edmond vai prevalecer. Ele desposará a moça bonita, será capitão e zombará de nós. A menos que... Um sorriso lívido desenhou-se nos lábios de Danglars. A menos que eu me intrometa, acrescentou. Olá, continuava a gritar Caderousse, tentando ficar de pé e com as mãos sobre a mesa. Olá, Edmond, será que não enxerga os amigos ou já será o excesso de orgulho que o impede de lhes dirigir a palavra? Nada disso, meu caro Caderousse, respondeu Dantes. Não sou orgulhoso, mas estou feliz e acho que a felicidade cega ainda mais que o orgulho. Eis uma explicação bem a propósito, disse Caderousse. Ora, bom dia, senhora Dantes. Mercedes saudou gravemente. Esse ainda não é o meu nome, disse ela. Na minha terra dizem que isso traz desgraça, chamar as pessoas pelo nome do noivo antes que o noivo seja seu marido. Então, por favor, me chame de Mercedes. Temos que desculpar o nosso bom vizinho Caderousse, disse Dantes. É um engano tão pequeno. Então, as bodas são para já, Sr. Dantes? Perguntou Danglars, cumprimentando os dois jovens. O mais rápido possível, Sr. Danglars. Hoje todas as formalidades na casa do meu pai e amanhã ou depois, no mais tardar, o almoço de noivado aqui no La Réserve. Na Réserve. Os amigos virão, espero. Isso significa que está convidado, Sr. Danglars. Significa que você também está, Caderousse. E Fernand, disse Caderousse, dando uma risada pastosa. Fernand também está? O irmão da minha mulher é meu irmão, disse Edmond. E nós
veríamos com profundo pesar, Mercedes e eu, sua ausência num momento como esse. Fernand abriu a boca para responder, mas a voz expirou em sua garganta e ele não conseguiu articular uma única palavra. Hoje as formalidades, amanhã ou depois de amanhã o noivado. Diabos, está com pressa, capitão. Danglars, replicou Edmond sorrindo. Repito o que Mercedes dizia agorinha mesmo a Caderousse. Não me dê o título que ainda não me cabe. Isso me traria má sorte. Desculpe, respondeu Danglars. Eu então dizia simplesmente que o senhor parecia com pressa. Que diabos, temos tempo. O faraó não levantará ferros antes de 3 meses. Sempre temos pressa em ser felizes, Sr. Danglars. Quando se sofreu durante muito tempo, temos grande resistência em acreditar na felicidade. Mas não é apenas o egoísmo que me faz agir. Preciso ir a Paris. Não diga, a Paris? E é a primeira vez que vai lá, Dantes? É. Algum compromisso? Não do meu interesse. Uma última missão do nosso saudoso capitão Leclerc a cumprir. Compreenda, Danglars, isso é sagrado. Aliás, fique tranquilo. Vou e volto. Sim, compreendo, disse bem alto Danglars, depois baixinho. Para Paris, a fim de entregar a seu destinatário a carta que o grão-marechal lhe passou. Minha nossa! Essa carta me dá uma ideia, uma excelente ideia. Ah, Dantes, meu amigo, você ainda não foi matriculado com o número 1 no livro de registro do Faraó. Então, voltando-se para Edmond, que já se afastava. Boa viagem! Gritou. Obrigado, respondeu Edmond, virando a cabeça e acompanhando o gesto com um aceno amistoso. Os dois noivos continuaram seu caminho serenos e alegres como 2 eleitos que sobem ao céu. Complô. Danglars seguiu Edmond e Mercedes com os olhos até os 2 noivos desaparecerem num dos ângulos do Forte Saint-Nicolas. Em seguida, voltando-se outra vez, percebeu que Fernand afundara novamente pálido e trêmulo na cadeira, enquanto Caderousse balbuciava a letra de uma canção de bêbado. E essa agora, meu caro senhor, disse Danglars a Fernand. Eis um casamento que não me parece fazer a felicidade de todo mundo. Estou desesperado, disse Fernand. Então ama Mercedes? Adoro. Há muito tempo? Desde que nos conhecemos, sempre a amei. E fica aí arrancando os cabelos em vez de procurar um remédio para a situação? Que diabos, não era assim que eu imaginava que agiam as pessoas da sua nação. Que quer que eu faça? Perguntou Fernand. Eu é que vou saber? Em que isso me diz respeito? Não sou eu, me parece que estou apaixonado pela senhorita Mercedes, mas o senhor. Procura e acharás, diz o Evangelho. Procura e acharás. Mateus, capítulo 8, versículos 7 a 8. Já achei. O quê? Vou apunhalar o homem, mas a mulher me disse que se acontecesse alguma desgraça ao seu noivo, ela se mataria. A gente diz essas coisas, mas não faz. O senhor não conhece Mercedes, cavalheiro. A partir do momento em que ameaça, ela executa. Imbecil, murmurou Danglars. Para mim, tanto faz ela se matar ou não, contanto que o Dantes não seja capitão. E antes que Mercedes morra, continuou Fernand, num tom de uma decisão inflexível, eu mesmo morrerei. Quanto amor! Exclamou Caderousse com uma voz cada vez mais alcoolizada. Uma imensidão, quem diria? Vejamos, disse Danglars. O senhor me parece um rapaz gentil e eu gostaria... Mas que diabos, o senhor me dá pena, mas... Isso mesmo, repetiu Caderousse. Vejamos. Meu caro, continuou Danglars, você está 99% bêbado. Termine a garrafa e ficará completamente. Beba e não se intrometa. É preciso estar com a cabeça em ordem para o que vamos fazer.
Eu, bêbado? Indignou-se Caderousse. Imagine, eu beberia ainda 4 das suas garrafas, que não são maiores que frascos de água de colônia. Seu Panfile, mais vinho. Seu Panfile! É o Panfile, acho que é garçom, né? Seu Panfile, mais vinho. E para dar fé às suas intenções, Caderousse bateu com um copo na mesa. Mais vinho! Igual Thor, mano. Bateu com um copo na mesa. O que dizia então, cavalheiro? Perguntou Fernand, esperando com avidez a continuação da frase interrompida. O que era mesmo? Não lembro mais. Esse beberrão do Caderousse me fez perder o fio do pensamento. Beberrão com muita honra, coitado de quem teme o vinho, deve cultivar algum mau pensamento e receia que a bebida o exponha à luz do dia. E Caderousse pôs-se a cantar os 2 últimos versos de uma canção muito em voga na época. Todos os maus bebem água da chuva, está mais que provado depois do dilúvio. Todos os maus, blá blá blá. Terceiro couplet de uma canção moral composta por Louis-Philippe Séguin. Entre outras coisas, marido da conhecida escritora de livros infantis Condessa de Ségur. O senhor dizia, retomou Fernand, que gostaria de aliviar o meu sofrimento, mas ia acrescentando. Sim, mas eu acrescentava, para isso basta que Dantes não se case com aquela a quem o senhor ama, e o casamento pode muito bem malograr, ao que me parece, sem que Dantes morra. Apenas a morte os separará, replicou Fernand. O senhor raciocina igual a um caracol, meu amigo, interveio Caderousse. E aqui está Danglars, que é um finório, um esperto, um grego que não me deixa mentir. Prove, Danglars, boto a mão no fogo por você. Diga-lhe que Dantes não precisa morrer. Aliás, eu não queria que Dantes morresse. É um bom rapaz, gosto dele, de Dantes. Um abraço, Dantes. A saúde, Dantes. Fernand ergueu-se com impaciência. Deixe-o falar, continuou Danglars, segurando o rapaz. Aliás, por mais bêbado que esteja, ele não está muito errado. A ausência desune tanto quanto a morte. Suponha que houvesse entre Edmond e Mercedes as muralhas de uma prisão. Eles ficariam tão separados quanto se houvesse entre eles a pedra de um túmulo. Mas da prisão a gente sai, disse Caderousse, que com o resto de sua inteligência arrefava-se à conversa. E quando a gente sai da prisão e se chama Edmond Dantes, a gente se vinga. Não interessa, murmurou Fernand. A propósito, continuou Caderousse, por que mandariam Dantes para a prisão? Ele não roubou, não matou, não assassinou. Cale-se, disse Danglars. Não quero me calar, respondeu Caderousse. Quero que me digam, por que colocariam Dantes na prisão? A sua saúde, Dantes. E engoliu mais um copo de vinho. Danglars acompanhava nos olhos opacos do alfaiate os progressos da embriaguez e voltando-se para Fernand. Compreende então que não há necessidade de matá-lo? É possível, como o senhor diz agorinha, se tivéssemos um motivo para fazer com que prendessem Dantes. Mas este motivo o senhor tem? Procurando bem, disse Danglars, poderíamos encontrá-lo. Mas, prosseguiu, por que diabos vou me intrometer nessa história? Por acaso isso me diz respeito? Não sei se lhe diz respeito, respondeu Fernand, segurando seu braço. O que sei é que o senhor tem algum motivo especial para odiar Dantes. Quem odeia não se engana quanto aos sentimentos dos outros. Eu? Motivo para odiar Dantes? Nenhum. Dou-lhe minha palavra. Percebi a infelicidade do senhor e seu drama me interessou. Apenas isso. Mas uma vez que acredita que ajo por interesse, adeus, meu caro amigo. Resolva seu problema como puder. E Danglars fez menção de se levantar. Não, disse Fernand, retendo-o. Fique. No final, tanto faz o senhor odiar ou não odiar Dantes. Eu o odeio, admito ativamente, altivamente. Esboce um plano que eu executo, contanto que não inclua a morte do homem, pois Mercedes afirmou que se mataria caso matassem Dantes. Danglars, esse aqui é o Danglars. Maldito.
Caderousse, que deixara a cabeça cair sobre a mesa, levantou a fronte e, contemplando Fernand e Danglars com olhos pesados e estupidificados, exclamou: Matar Dantes? Quem está falando aqui em matar Dantes? Mas não quero que o matem, é meu amigo, ofereceu para dividir seu dinheiro comigo hoje de manhã, como eu dividi o meu com ele, não quero que matem a Dantes. E quem está falando em matá-lo, imbecil? Volveu Danglars. É só uma piada, beba a saúde dele, acrescentou enchendo o copo de Caderousse, e deixe-nos em paz. Sim, sim, a saúde de Dantes, bradou Caderousse, esvaziando o copo. A sua saúde, viva! Mas o plano, insistiu Fernand. Então ainda não tem um? Não, o senhor se encarregou disso. É verdade, continuou Danglars. Os franceses têm esta superioridade sobre os espanhóis. Os espanhóis ruminam, os franceses criam. Ora, pois então crie, rosnou Fernand com impaciência. Garçom, pena, tinta e papel, ordenou Danglars. Pena, tinta e papel, murmurou Fernand. Sim, sou o contador. Pena, tinta e papel são meus instrumentos, e sem meus instrumentos sou uma nulidade. Pena, tinta e papel, gritou então Fernand. O que o senhor deseja está naquela mesa, disse o garçom, apontando para os objetos. Pegue-os para nós, então. O garçom pegou o papel, a tinta e a pena e depositou-os sobre a mesa do caramanchão. E pensar, disse Caderousse, deixando a mão cair no papel, que temos aqui com que matar um homem mais seguramente do que se o esperássemos no fundo de um bosque para assassiná-lo. Sempre tive mais medo de uma pena, de um tinteiro e de uma folha de papel que de uma espada ou uma pistola. O paspalhão ainda não está bêbado. Peraí, Caderousse. O paspalhão ainda não está tão bêbado quanto parece, disse Danglars. Sirva-lhe mais uma bebida, Fernand. Fernand encheu o copo de Caderousse e este, como autêntico beberrão que era, tirou a mão de cima do papel e a levou ao copo. O catalão acompanhou o gesto até o momento em que Caderousse, quase vencido por aquele novo ataque, descansou, ou melhor, deixou o corpo cair novamente sobre a mesa. E então, insistiu o catalão, ao perceber que o que sobrara da razão de Caderousse começava a se diluir com aquele último copo de vinho. Ora, eu dizia, por exemplo, prosseguiu Danglars, que se após uma viagem como esta que acaba de fazer Dantes, na qual pisou em Nápoles e na ilha de Elba, alguém o denunciasse ao procurador do rei como agente bonapartista... Vou denunciá-lo, disse vivamente o rapaz. Sim, mas aí irão obrigá-lo a assinar uma declaração, irão confrontá-lo com aquele a quem o denunciou. Posso lhe oferecer algo com o que sustentar sua acusação, isso não é problema. Mas Dantes não pode permanecer eternamente na prisão. Um dia ou outro ele sai, e no dia em que sair, coitado de quem o fez entrar. Oh, não peço senão uma coisa, gabou-se Fernand. É que ele venha bulir comigo. Acredito, mas e Mercedes? Mercedes que irá odiá-lo para sempre, bastando para isso que se atreva a arranhar a epiderme do seu bem-amado Edmond. Tem razão, disse Fernand. Não, emendou Danglars. Se decidíssemos fazer alguma coisa dessas, preste atenção. Seria mais interessante simplesmente pegar, como faço agora, esta pena, embebê-la na tinta e escrever com a mão esquerda, para que a letra não fosse reconhecida. Uma denunciazinha assim concebida. E Danglars, juntando a prática à teoria, escreveu com a mão esquerda e com uma letra invertida, sem nenhuma semelhança com sua letra habitual, as seguintes linhas que entregou ao catalão e que Fernand leu à meia voz. O senhor procurador do rei fica avisado por um amigo do trono e da religião que o assim chama Edmond Dantas, imediato do navio Faraon recém-chegado de Esmirna esta manhã, antes de fazer escalas em Nápoles e Porto Ferraio, foi encarregado por Murat de uma carta para o usurpador e pelo usurpador de uma carta para o Comitê Bonapartista de Paris.
A prova de seu crime pode ser obtida com sua detenção, pois a carta será encontrada com ele ou na casa de seu pai ou em sua cabine a bordo do Faraó. Desta forma, continuou Danglars, a sua vingança se esconderá sob o senso comum, pois não haverá como fazê-la recair sobre o Senhor, e a coisa andará pelas próprias pernas. Não seria necessário nada além de dobrar esta carta, como faço agora, e escrever no verso ao Senhor Procurador do Rei. Tudo estaria dito. E Danglars escreveu o destinatário, divertindo-se. Sim, tudo estaria dito, exclamou Caderousse, que num esforço de inteligência acompanhara a leitura, compreendendo instintivamente o quanto tal denúncia poderia acarretar de desgraça. Sim, tudo estaria dito, só que seria uma infâmia. E esticou o braço para pegar a carta. Porém, disse Danglars, empurrando-a para fora do alcance de sua mão, porém o que digo e faço é mera brincadeira, e seria o primeiro a ficar chateado se acontecesse alguma coisa com Dantes. Esse bom Dantes. Pode ficar com ela. Pegou a carta, amassou-a nas mãos e atirou-a num canto do caramachão. A propósito, disse Caderousse, Dantes é meu amigo e não quero que lhe façam mal. Mas que diabos? Quem pensaria numa coisa dessas, em lhe fazer mal? Nem eu, nem Fernand, disse Danglars, levantando-se e observando o rapaz que permanecera sentado, mas cujo olhar oblíquo espreitava o papel comprometedor jogado num canto. Nesse caso, acalmou-se Caderousse, mais vinho, quero beber a saúde de Edmond e da bela Mercedes. Já bebeu demais, pau d'água, disse Danglars, e se continuar vai ser obrigado a dormir aqui, pois não vai conseguir ficar de pé. Eu? Disse Caderousse, levantando-se com a fanfarronice do homem bêbado. Eu não consegui ficar de pé? Aposto que escalo o campanário das Acoules e sem tropeçar. Que é isso? Campanário das Acoules, construído em Marsella no século XVIII, uma torre românica pesada e maciça, tudo o que restava da antiga igreja de Notre-Dame de las Acoas, destruída durante a Revolução Francesa. Claro, claro, disse Danglars. Também aposto, mas amanhã. É hora de ir para casa. Dê-me o braço e vamos. Vamos, disse Caderousse. Mas não preciso do seu braço para isto. Você vem, Fernand? Volta conosco para Marsella? Não, respondeu Fernand. Quanto a mim, volto para os catalães. Você está errado. Venha conosco para Marsella, venha. Não preciso de nada de Marsella e não quero ir para lá. Como pode dizer uma coisa dessas? Como pode não querer, homenzinho? Pois bem, faça como quiser. Liberdade para todos. Venha, Danglars, deixemos o cavalheiro voltar para os catalães, já que é isso que ele quer. Danglars aproveitou-se desse momento de boa vontade de Caderousse para arrastá-lo na direção de Marsella. Entretanto, a fim de abrir um atalho e facilitar as coisas para Fernand, em vez de voltar pela Rive Neuve, voltou pela porta Saint-Victor. Caderousse o seguia, cambaleando pendurado em seu braço. Mal deu uns 20 passos, Danglars voltou-se e observou Fernand precipitar-se para o papel e guardá-lo no bolso. Em seguida, lançando-se para fora do caramachão, o rapaz tomou a direção do Pilon. Ora, mas o que faz ele? Disse Caderousse. Mentiu para nós? Falou que ia para os catalães e foi para a cidade? Ei, Fernand, está no caminho errado, meu rapaz. É você que está vendo coisas, disse Danglars. Ele acaba de tomar o caminho das Vieles Infirmieres. Sério? Perguntou Caderousse. Eu teria jurado que ele virou à direita. Realmente o vinho é um traidor. Ótimo, ótimo, murmurou Danglars. Acho que agora a coisa está bem encaminhada, e não há mais nada a fazer além de deixá-la andar com as próprias pernas. 5. O almoço de noivado. No dia seguinte, o tempo estava radiante, o sol nasceu limpo e resplandecente, e os primeiros raios de um vermelho púrpura matizavam com seus rubis as cristas espumantes das ondas. O almoço foi preparado no primeiro andar do mesmo La Réserve, onde ficava o mesmo caramachão com o qual já travamos conhecimento.
Era uma sala grande iluminada por 5 ou 6 janelas, acima de cada uma das quais, quem puder que explique o fenômeno, estava escrito o nome de uma das grandes cidades da França. Uma balaustra de madeira com o resto do estabelecimento estendia-se ao longo de todas as janelas. Embora o almoço estivesse marcado somente para o meio-dia, desde as 11 da manhã aquela balaustra achava-se apinhada de visitantes impacientes. Eram os marujos mais graduados do Faraon e alguns soldados amigos de Dantes para homenagear os noivos. Para homenagear os noivos, todos haviam alguns soldados amigos de Dantes. Para homenagear os noivos, todos haviam tirado suas melhores roupas do armário. Circulava o rumor entre os futuros comensais de que os armadores do Faraon iriam honrar com a sua presença o almoço de bodas do imediato. Mas isso seria uma honra tão grande concedida a Dantes que ninguém ainda ousava acreditar. Danglars, porém, ao chegar com Caderousse, confirmou a notícia. Ele próprio havia estado com o Sr. Morrel pela manhã, e este lhe dissera que viria almoçar no La Réserve. Com efeito, um instante depois, foi a vez de o Sr. Morrel fazer uma entrada naquele aposento, sendo saudado pelos marujos do Faraon com gritos e aplausos unânimes. A presença do armador era para eles a confirmação do boato que já corria segundo o qual Dantes seria nomeado capitão. E como Dantes era muito querido a bordo, aquela brava gente agradecia dessa forma ao armador pelo fato de uma vez na vida sua escolha estar em harmonia com os anseios gerais. Assim que o Sr. Morrel entrou, Danglars e Caderousse foram escolhidos por consenso e despachados para junto do noivo. Sua missão era avisá-lo da chegada do importante personagem, cuja visão produziria tão viva sensação, e dizer-lhe que se apressasse. Danglars e Caderousse saíram correndo, mas não deram 100 passos e na altura da loja de pólvora avistaram um pequeno grupo chegando. Esse grupo compunha-se de 4 moças amigas de Mercedes e catalãs como ela, que acompanhavam a noiva a qual Edmond dava o braço. Perto da futura noiva caminhava o pai, Dantes, e atrás dele vinha Fernand com seu sorriso maligno. Nem Mercedes nem Edmond percebiam esse sorriso maligno de Fernand. Os jovens coitados estavam tão felizes que não viam senão a si próprios e ao bonito céu que os abençoava. Danglars e Caderousse executaram sua missão de emissários. Em seguida, após trocarem um aperto de mão vigoroso e muito amistoso com Edmond, aderiram ao grupo. Danglars tomando lugar junto a Fernand, Caderousse encaixando-se ao lado do pai de Dantes, centro da atenção geral. O velho usava seu belo traje de tafetá trabalhado, tendo como enfeites grandes botões de aço lapidados em facetas. Suas pernas magras, mas nervosas, findavam em magníficas meias de algodão pintalgadas que cheiravam a contrabando inglês a 1 légua de distância. Do seu chapéu de 3 bicos pendia uma maçaroca de fitas brancas e azuis. Por fim, apoiava-se num cajado de madeira retorcido e encurvado no topo como o pêndulo antigo. Parecia um daqueles monarquistas excêntricos que desfilavam em 1796 nos jardins reabertos do Luxemburgo e das Tulherias. Para perto dele, como dissemos, esgueirava-se Caderousse, este que se reconciliara com os Dantes diante da expectativa de um bom almoço. Caderousse, em cuja memória permanecia uma vaga lembrança do que acontecera na véspera, como ao despertar... Em cuja memória permanecia uma vaga lembrança do que acontecera na véspera, como ao despertarmos pela manhã, descobrimos em nossa mente a sombra do sonho que tivemos durante o sono. Danglars, aproximando-se de Fernand, havia lançado um olhar profundo para o pretendente desapontado. Fernand, andando atrás dos futuros esposos, completamente esquecido por Mercedes, que no egoísmo juvenil e cheio de encantos do amor, não tinha olhos senão para o seu Edmond.
Estava pálido, mas ruborizava devido a calores súbitos que então desapareciam para dar lugar a cada vez a uma crescente palidez. De vez em quando voltava os olhos para as bandas de Marsella e então um tremor nervoso e involuntário arrepiava todos os seus membros. Fernand parecia esperar, ou pelo menos pressentir, algum grande acontecimento. Dantes vestia-se com simplicidade, como pertencia à marinha mercante, usava uma roupa que se situava entre o uniforme militar e o terno civil, e sob essa roupa sua fisionomia franca, que realçava ainda a alegria e a beleza da noiva, era perfeita. Mercedes estava bela como uma grega de Chipre ou Quios. Quem que é Quios? Quios, a mais ocidental das ilhas Cíclades, arquipélago no mar Egeu, a sudeste da Grécia. Grega como uma grega... Tá, ela estava grega, tá. Com olhos de ébanos e lábios de coral. Caminhava naquele passo desenvolto e firme com que caminham as arlesianas e andaluzas. Uma moça da cidade talvez tivesse tentado esconder sua alegria sob um véu, ou pelo menos sob o veludo das pálpebras, mas Mercedes sorria e olhava para todos que a rodeavam, e seu sorriso e seu olhar diziam tão francamente quanto o fariam as seguintes palavras: se vocês são meus amigos, rejubilem-se comigo, pois realmente estou muito feliz. Assim que os noivos e seus acompanhantes chegaram ao alcance da visão do La Réserve, o Sr. Morrel desceu e avançou por sua vez para diante deles, seguido pelos marujos e soldados com os quais se agrupara e aos quais renovara a promessa já feita a Dantes de que este sucederia o capitão Leclerc. Ao vê-lo vir em sua direção, Edmond pegou o braço de sua noiva e o passou para o do Sr. Morrel. O armador e a moça deram então o exemplo, subindo na frente o primeiro lance da escada, de maneira que levava ao recinto onde o almoço seria servido e que rangeu durante 5 minutos sob os passos pesados dos convivas. Papai, disse Mercedes, parando no meio da mesa, o senhor à minha direita, por favor. Já à minha esquerda vou colocar aquele que foi como um irmão para mim, concluiu ela, com uma delicadeza que penetrou no cerne do coração de Fernand, qual uma punhalada. Meu irmão, vou te dizer, seja lá o que for que aconteça para esses caras, eles merecem, porque essa mina é uma burra idiota de dar moral para esse vagabundo maldito aqui. Tomara que ela se ferre muito. E esse outro também por não ter as bolas de matar esse desgraçado. E tenho dito. Seus lábios ficaram lívidos e sob a tez morena de seu rosto viril ainda se pôde ver mais uma vez o sangue retirar-se pouco a pouco para fluir rumo ao coração. Nesse íntere, Dantes executara a mesma manobra. À sua direita colocara o Sr. Morrel, à sua esquerda Danglars. Em seguida, fez sinal com a mão para cada um sentar-se como lhe aprouvesse. Já corriam em torno da mesa os salames de Arles de carne marrom e aroma acentuado, as lagostas com a couraça reluzente, os mariscos de concha rosada, os ouriços do mar que parecem castanhas fechadas num invólucro eriçado, os caracóis que têm a pretensão de substituir com superioridade para os gourmets do Midi. Midi ou Midi Pyrénées, também conhecida pelas formas aportuguesadas Meio-Dia Pirineus ou Sul Pirineus, uma das 26 regiões administrativas da França. As ostras do norte, enfim, todas essas iguarias delicadas que a onda rola para a praia e que os pescadores gratos designam sobre o nome genérico de frutos do mar. Que belo silêncio! Exclamou o velho, saboreando um copo de vinho amarelo como topázio que seu Panfilha em pessoa acabava de colocar à frente de Mercedes. Eu diria que aqui estão 30 pessoas que não pedem senão para rir. Ei, mas um marido nem sempre é alegre, disse Caderousse. O fato é, disse Dantes,
Que estou feliz demais agora para estar alegre. Se é o que quer dizer, vizinho, tem razão. A alegria às vezes provoca um efeito estranho, afligindo como o sofrimento. Danglars observou Fernand, cuja natureza impressionável absorvia e transparecia cada emoção. Então, qual é o problema? Ele perguntou ao noivo. Será que receia alguma coisa? Parece-me ao contrário que tudo caminha segundo seus desejos. E é justamente isso que me apavora, disse Dantes. Acho que o homem não é feito para ser feliz com tanta facilidade. A felicidade é como aqueles palácios das Ilhas Encantadas cujas portas são vigiadas por dragões. É preciso lutar para conquistá-la. E eu, na verdade, não sei por que merecia a felicidade de ser o marido de Mercedes. O marido, disse Caderousse rindo. Ainda não, meu capitão. Tente fazer valer seus direitos de marido para ver como será recebido. Mercedes corou. Fernand atormentava-se em sua cadeira, estremecia ao menor rumor e de vez em quando enxugava grandes placas de suor que brilhavam em sua testa como as primeiras gotas de uma tempestade. Ora, compreenda, disse Dantes, vizinho Caderousse. Acho que não preciso me desmentir por tão pouco. Mercedes ainda não é minha mulher, é verdade. Ele sacou o relógio. Mas daqui a 1 hora e meia ela será. Todos soltaram um grito de surpresa, à exceção do pai de Dantes, cujo largo sorriso mostrou dentes ainda belos. Mercedes sorriu e não corou mais. Fernand apertou convulsivamente o cabo de sua faca. Daqui a 1 hora, disse Danglars, empalidecendo por sua vez. Como é possível? Sim, meus amigos, respondeu Dantes. Graças ao crédito do Sr. Moran, o homem a quem mais devo no mundo depois do meu pai, todas as dificuldades foram aplainadas. Publicamos os banhos e às 2h30 o prefeito de Marsella estará à nossa espera na prefeitura. Ora, como acaba de dar 1h15, não julgo me enganar muito mais dizendo que dentro de 1 hora e 30 minutos Mercedes passará a se chamar Senhora Dantes. Fernand fechou os olhos, uma nuvem de fogo queimou suas pálpebras. Apoiou-se na mesa para não desfalecer e, apesar de todos os esforços, não conseguiu represar um gemido abafado que se perdeu no rumor das risadas e felicitações dos presentes. Isso é que é botar mãos à obra, não é mesmo? Disse o pai Dantes. Não se pode dizer que houve perda de tempo, você não acha? Chegou ontem de manhã, estará casado hoje às 3 da tarde. Nada melhor que um marujo para fazer as coisas andarem. Mas e as outras formalidades? Objetou timidamente Danglars. O contrato, as certidões. O contrato, disse Dantes rindo. O contrato está redigido. Mercedes não possui nada, tampouco eu. Casamo-nos em regime de comunhão de bens e pronto. Não custou nada para escrever e não será caro para pagar. Aquela pilhéria provocou uma nova explosão de alegria e bravos. Então o que considerávamos um almoço de noivado, disse Danglars, é na verdade um almoço de bodas? Ainda não, disse Dantes. Vocês não perderão nada com isso, fiquem tranquilos. Amanhã de manhã parto para Paris. 4 dias para ir, 4 para voltar. Um para cumprir conscienciosamente a missão que me confiaram. E no dia 9 de março estou de volta. Portanto, no dia 10 teremos o verdadeiro almoço de bodas. Essa perspectiva de um novo festim redobrou a hilaridade a ponto de o pai Dantes, que no começo do jantar queixava-se do silêncio, agora fazer, em meio à conversa geral, vão esforços para introduzir seu voto de prosperidade aos futuros esposos. Dantes adivinhou o pensamento de seu pai e a ele respondeu com um sorriso cheio de amor. Mercedes começou a olhar a hora no cuco da sala e fez um sinalzinho para Edmond. Reinavam em torno da mesa aquela euforia ruidosa e aquela liberdade individual que acompanham nas pessoas de condição inferior o fim das refeições. Os que estavam descontentes com seus lugares haviam se levantado da mesa e procurado outras companhias. Todo mundo começava a falar ao mesmo tempo e ninguém se preocupava em responder ao que seu interlocutor lhe dizia, mas apenas aos próprios pensamentos.
A palidez de Fernand que se transferira para a face de Danglars, enquanto ao próprio Fernand não... a palidez de Fernand quase se transferira para a face de Danglars. Quanto ao próprio Fernand, não vivia mais, parecendo um amaldiçoado num lago de fogo. Num lago de fogo, referência à Divina Comédia de Dante Alighieri. Canto 12. No inferno, aqueles que agrediam seus próximos eram jogados num rio de sangue fervente. Eu quero ler a Divina Comédia. Foi um dos primeiros a se levantar e passeava de um lado para o outro da sala, tentando isolar seus ouvidos do barulho das canções e do retinir dos copos em colisão. Caderousse aproximou-se dele no momento em que Danglars, que parecia fugir, acabava de se juntar a Fernand num canto da sala. Na verdade, disse Caderousse, em que a afabilidade de Dantes e, sobretudo, o bom vinho do seu Pamphile haviam tragado todos os restos do ódio cujos germes e felicidade inesperada de Dantes havia lançado em sua alma. Na verdade, Dantes é um ótimo rapaz e, quando o vejo sentado perto de sua noiva, digo comigo que teria sido injusto lhe pregar a peça que vocês maquinavam ontem. Ao mesmo tempo, disse Danglars, você viu que a coisa não foi adiante. Esse coitado do Sr. Fernand estava tão transtornado que no início me causara pena. Mas a partir do momento em que toma partido, a ponto de ser o primeiro pajem das bodas de seu rival, não há mais nada a dizer. Caderousse olhou para Fernand, que estava lívido. O sacrifício é ainda maior, continuou Danglars, considerando que a moça é realmente bonita. Raios! Que malandrinho sortudo este meu futuro capitão. Gostaria de me chamar Dantes apenas por 12 horas. Vamos? Perguntou a voz suave de Mercedes. Vai dar 2 horas e somos esperados às 2h15. Sim, vamos, disse Dantes, levantando-se prontamente. Vamos, repetiram em coro todos os convidados. No mesmo instante, Danglars, que não perdia Fernand de vista no parapeito da janela, viu-o abrir 2 olhos ferozes, levantar-se como por um movimento convulsivo e recair sentado naquele apoio. Quase simultaneamente, um barulho surdo ressoou na escada, a batida de um passo pesado, um rumor confuso de vozes misturadas a um retinir de armas, cobriram as exclamações dos convidados, por mais ruidosas, e atraíram a atenção geral, que se manifestou no mesmo instante por um silêncio inquieto. O barulho se aproximou. 3 batidas ressoaram no painel da porta. Cada um olhou para seu vizinho de mesa com um ar espantado. Em nome da lei! Eita, pô, lá vem a confusão, gritou uma voz vibrante, a qual ninguém respondeu. Logo a porta se abriu e um comissário inteiramente uniformizado entrou na sala, seguido por 4 soldados armados e liderados por um major. A preocupação deu lugar ao terror. Qual é o problema? Perguntou o armador, postando-se diante do comissário a quem conhecia. Com toda certeza, cavalheiro, deve ser um engano. Se há engano, Sr. Morrel, respondeu o comissário, asseguro-lhe que será prontamente reparado. Enquanto isso, sou portador de um mandado de prisão, e embora seja com pesar que cumpro esta missão, nem por isso posso deixar de cumpri-la. Qual dos senhores cavalheiros é Edmond Dantes? Todos os olhares voltaram-se para o rapaz que, muito emocionado, mas mantendo a dignidade, deu um passo à frente e disse: Sou eu, cavalheiro. Que deseja de mim? Edmond Dantes, disse o comissário. Em nome da lei, o senhor está preso. Preso! Exclamou Edmond com uma ligeira palidez. Mas por que motivo? Ignoro, cavalheiro, mas ficará sabendo no primeiro interrogatório. O Sr. Morrel compreendeu que nada havia a fazer contra a inflexibilidade da situação. Um comissário inteiramente uniformizado não é mais um homem, é a estátua da lei, fria, surda e muda. O velho, ao contrário, precipitou-se para o oficial. Há coisas que o coração de um pai ou de uma mãe nunca irá compreender. Pediu e suplicou, lágrimas e rogos de nada adiantaram. Entretanto, seu desespero era tão grande que o comissário se comoveu.
Tranquilize esse cavalheiro, disse ele. Talvez seu filho tenha negligenciado alguma formalidade alfandegária ou do departamento sanitário e há grande chance de que, quando tivermos recebido dele as informações devidas, ele seja recolocado em liberdade. Edmond Dantes. Em nome da lei, o senhor está preso. Rapaz. E essa agora? Que significa isso? Perguntou Caderhousse, franzindo o senho a Danglars, que simulava surpresa. E eu lá sei, disse Danglars. Estou como você, vejo o que acontece e não entendo nada, estou perplexo. Caderhousse procurou Fernand com os olhos. Este havia sumido. Toda a cena da véspera desenrolou-se então em seu espírito com uma terrível lucidez. Parecia que a catástrofe acabava de levantar o véu que a embriaguez da véspera lançara entre ele e sua memória. Oh, disse ele com uma voz rouca. Seria isto a continuação da brincadeira de que você falava ontem, Danglars? Nesse caso, maldito seja quem a tiver maquinado, pois ela é bem triste. Nossa, Caderhousse, você é bem burro, viu, amigo? De jeito nenhum, exclamou Danglars. Você sabe muito bem que, pelo contrário, rasguei o papel. Não rasgou, disse Caderhousse. Jogou num canto, só isso. Cale-se, você não viu nada, estava bêbado. Onde está Fernand? Perguntou Caderhousse. E como eu vou saber? Respondeu Danglars. Cuidando da vida, provavelmente, mas em vez de nos preocuparmos com isso, vamos ajudar os pobres aflitos. Com efeito, durante essa conversa, Dantes apertara sorrindo a mão de todos os seus amigos e se constituíra prisioneiro, declarando: Fiquem tranquilos. Eu pensava que essa era uma versão revisada, mas tem trema ainda, cara. Que ódio, meu irmão. O engano vai ser desfeito e não devo ir sequer para a prisão. Oh, com toda certeza. Respondo por isso, disse Danglars, que naquele momento aproximava-se, como disséramos, do grupo principal. Dantes desceu a escada, precedido do comissário de polícia e cercado pelos soldados. Um coche, cuja portinhola estava aberta, esperava na porta. Ele entrou. 2 soldados e o comissário seguiram-no. A portinhola se fechou e o coche tomou a estrada de Marsella. Adeus, Dantes. Adeus, Edmond, gritou Mercedes, agarrando-se na balaustrada. O prisioneiro ouviu esse último grito, uma espécie de soluço que saiu do coração dilacerado de sua noiva. Ele passou a cabeça pela portinhola e gritou: Até breve, Mercedes! E desapareceu em um dos ângulos do forte Saint-Nicolas. Espere-me aqui, disse o armador. Vou embarcar no primeiro coche que encontrar, correr a Marsella e lhes trazer notícias. Vá! Gritaram todas as vozes. Vá e volte rápido. Depois dessa dupla partida, reinou um momento de terrível estupor entre todos os que haviam ficado. O velho e Mercedes permaneceram um tempo isolados, cada um com seu sofrimento. Por fim, seus olhos se encontraram e, reconhecendo-se como 2 vítimas atingidas pelo mesmo golpe, lançaram-se nos braços um do outro. Nesse ínterim, Fernand voltou, serviu-se de um copo d'água, bebeu e foi sentar numa cadeira. O acaso fez com que fosse na cadeira ao lado daquela em que Mercedes houve por bem se acomodar ao sair dos braços do velho. Fernand, num gesto instintivo, recuou sua cadeira. Foi ele, disse Caderhousse a Danglars, que não perdera o catalão de vista. Não acredito, respondeu Danglars. Ele estava idiotizado demais. Em todo caso, que a tramóia recaía sobre quem a engendrou. Não está se referindo a quem o aconselhou, disse Caderhousse. Ora, disse Danglars, se todos fôssemos responsáveis por tudo o que lançamos no ar. E somos, quando o que lançamos no ar cai como um punhal. Enquanto isso, os grupos comentavam a detenção sob todos os aspectos. E o senhor Danglars, disse uma voz, qual sua opinião acerca desse incidente?
Pode ser, disse Danglars, que ele tenha trazido algumas trouxas de mercadorias proibidas. Mas se fosse isso, o senhor deveria saber, Sr. Danglars, já que o senhor era o contador. É verdade, mas o contador tem ciência apenas dos pacotes declarados. Sei que estamos carregando algodão e só, que embarcamos a carga em Alexandria com o Sr. Pastretti e em Esmirna com o Sr. Pascal. Não me pergunte mais. Ah, agora me lembro, murmurou o desafortunado pai, agarrando-se àquele fio de esperança. Ontem ele me disse que trouxeram uma caixa de café e uma caixa de tabaco para mim. Aí está, disse Danglars. É isso. Durante a nossa ausência, a aduana deve ter feito uma visita a bordo do Pharaon e descoberto o vaso de flores. Mercedes não acreditava em nada disso. Até aquele momento represado, seu sofrimento explodiu subitamente em soluços. Vamos, vamos, esperança, disse, sem saber muito o que dizia o pai Dantes. Esperança, repetiu Danglars. Esperança, Fernand tentou murmurar. Mas essa palavra o estrangulava, seus lábios se agitaram, nenhum som saiu da sua boca. Senhores, gritou um dos convivas que permanecera de vigia na balaustrada. Senhores, um coche! Ah, é o Sr. Morrel! Coragem, coragem, provavelmente nos traz boas novas. Mercedes e o velho pai correram na direção do armador que encontraram na porta. O Sr. Morrel estava muito pálido. E então? Gritaram em coro. E então, meus amigos, respondeu o armador, balançando a cabeça. A coisa é mais grave do que pensamos. Oh, senhor, exclamou Mercedes, ele é inocente. Acredito, respondeu o Sr. Morrel, mas está sendo acusado. De quê, afinal? Perguntou o velho Dantes. De ser um agente bonapartista. Aqueles dos meus leitores que viveram na época em que se passa esta história irão se lembrar que terrível acusação representava então a que acabara de formular o Sr. Morrel. Sim, mano, sim, eu vivi na época do Napoleão, cara. Eu lembro. Livro antigo é assim, né, gente? Mercedes soltou um grito. O velho deixou-se cair numa cadeira. Ah! Murmurou Caderousse. O senhor me enganou e a armadilha foi estendida. Mas não vou deixar esse velho e essa moça morrerem de dor e vou contar tudo. Cale-se, desgraçado, rugiu Danglars, segurando a mão de Caderousse. Ou não respondo sequer por você. Quem lhe disse que Dantes não é realmente culpado? O paquete fez escala na ilha do Elba, ele desembarcou, permaneceu um dia inteiro em Porto Ferraio, e se por acaso encontrarem com ele alguma carta comprometedora que os tiverem defendido, serão considerados... Os que o tiverem defendido serão considerados cúmplices. Caderousse, com o instinto rápido do egoísmo, compreendeu toda a solidez desse raciocínio. Com o olhar esgazeado de medo e dor, observou Danglars, e se um passo dera para a frente, deu então 2 para trás. Nesse caso, vamos esperar, murmurou. Sim, vamos esperar, disse Danglars. Se for inocente, será posto em liberdade. Se for culpado, é inútil comprometer-se por um conspirador. Então vamos embora, não consigo ficar muito tempo por aqui. Sim, venha, disse Danglars, encantado por encontrar um companheiro de debandada. Vamos deixar que o tirem de lá como puderem. Partiram. Fernand, que voltara a ser o arrimo da moça, tomou Mercedes pela mão e levou-a até os catalães. Os amigos de Dantes, por sua vez, acompanharam o velho quase desmaiado até sua casa na rua dos Allées de Meilhan. Não demorou muito para que o rumor da prisão de Dantes como agente bonapartista se espalhasse por toda a cidade. Consegue acreditar numa coisa dessas, meu caro Danglars? Perguntou o Sr. Morrel, juntando-se ao seu contador e a Caderousse. Pois ele próprio voltava para a cidade a toda pressa a fim de obter alguma notícia de Edmond, diretamente pelo substituto do procurador do rei, o senhor de Villefort. Cara, tem um mercado aqui que chama Villefort, cara. Que loucura, a quem conhecia de vista. Consegue acreditar numa coisa dessas? Deus me perdoe, respondeu Danglars, mas eu lhe havia dito que Dantes, sem motivo algum, fizera escala na ilha de Elba, e que essa escala, o senhor sabe, me parecia suspeita.
Mas o senhor chegou a revelar essas suspeitas para alguém além de mim? Fui muito discreto, senhor, acrescentou baixinho Danglars. O senhor sabe muito bem que por causa do seu tio, o senhor Policar Morrel, que serviu sob o outro e que não esconde seus pensamentos, o senhor é suspeito de sentir saudades de Napoleão. Fiquei com medo de causar problemas para Edmond. E depois para o senhor. Há coisas que é dever de um subordinado dizer ao seu armador e esconder severamente dos demais. Muito bem, Danglars, muito bem, disse o armador. O senhor é um bom rapaz. Eu também tinha pensado no senhor no caso de o coitado do Dantes ter se tornado capitão do Faraon. Como assim, senhor? Sim, a primeira coisa que fiz foi perguntar a Dantes o que ele achava do senhor e se teria alguma repugnância em mantê-lo em seu posto, pois não sei por que joguei notar certa frieza entre os senhores. E o que ele respondeu? Que acreditava efetivamente ter tido, numa circunstância que não me revelou, uns probleminhas com o senhor, mas que confiava em todos que contavam com a confiança do patrão. Hipócrita, sussurrou Danglars. Mano, velho, pobre Dantes, disse Caderousse. É com certeza um excelente rapaz. Sim, mas enquanto isso, disse o Sr. Morrel, eis o Faraon sem capitão. Ah, disse Danglars, de toda forma temos que esperar, uma vez que só podemos levantar ferros daqui a 3 meses. De agora até lá, Dantes será libertado? Provavelmente. Mas e até lá? Ora, até lá aqui estou eu, Sr. Morrel, disse Danglars. O senhor sabe que conheço o manejo de um navio tão bem quanto qualquer capitão de longo curso. Isso lhe dará inclusive uma vantagem, pois ao utilizar os meus serviços, o senhor não ficará em débito com ninguém quando Edmond sair da prisão. Ele reassumirá o seu posto e eu o meu. Ponto final. Obrigado, Danglars, disse o armador. Realmente isso concilia tudo. Tenha minha autorização para assumir o comando e supervisione o desembarque. Por maior que seja a catástrofe individual, os negócios nunca devem ser prejudicados, não é mesmo? Fique tranquilo, senhor. Mas será que pelo menos poderemos visitar o bom Edmond? Vou lhe dizer isso daqui a pouco, Danglars. Tentarei falar com o senhor de Villefort e interceder junto a ele em favor do prisioneiro. Sei muito bem que ele é um monarquista fervoroso, mas que diabos, por mais realista e procurador do rei que seja, não deixa de ser um homem e não acredito que seja mau. Não, disse Danglars, mas ouvi dizer que é ambicioso e isto realmente parece ser verdade. Enfim, disse o Sr. Morrel com um suspiro, veremos. Vá para bordo, encontre o senhor daqui a pouco. E deixou os dois amigos para tomar o caminho do Palácio de Justiça. Percebe o rumo que a coisa está tomando? Disse Danglars a Caderousse. Continua com vontade de defender Dantes agora? Não, claro que não. Mas não deixa de ser uma coisa terrível quando uma brincadeira tem tais consequências. Ora essa, quem a planejou? Não fomos nem eu, nem você, não é mesmo? Foi Fernand. Quanto a mim, sabe muito bem que joguei o papel fora. Julgava, inclusive, tê-lo rasgado. Não, não, disse Caderousse. Tenho certeza absoluta. Vejo-o no canto do caramachão todo amassado, amafanhado, e gostaria, inclusive, que continuasse lá onde o vejo. Que se pode fazer? Fernand deve tê-lo recolhido, Fernand deve tê-lo copiado ou mandado copiar. Fernand talvez sequer se tenha dado a esse trabalho. E acho, meu Deus, será que ele usou minha própria letra? Felizmente disfarcei minha caligrafia. Mas então você sabia que Dantes era um conspirador? Eu não sabia de absolutamente nada, como disse. Achei que estava fazendo uma brincadeira, não outra coisa. Ao que parece, como Arlequim, eu disse a verdade fazendo uma piada. Tanto faz, continuou Caderousse. Eu daria tudo para que esse negócio não tivesse acontecido, ou pelo menos para não ter nada a ver com ele. Isso ainda vai nos trazer infelicidade, Danglars. Se trouxer infelicidade para alguém, será para o verdadeiro culpado, e o verdadeiro culpado é Fernand, e não nós. Que infelicidade quer que nos aconteça, só temos de ficar quietos, sem dizer uma palavra sobre coisa alguma, e a tempestade passará sem que o raio caia. Amém, disse Caderousse, fazendo um aceno de despedida para Danglars.
e dirigindo-se para a Rua das Allées de Meilhan, balançando a cabeça e falando sozinho, como em geral fazem as pessoas preocupadas. Bom, disse Danglars, as coisas vão tomando a forma que eu previra. Eis-me capitão interino, e se esse imbecil do Caderousse conseguir ficar de bico fechado, capitão em definitivo. A não ser que a justiça liberte Dantes. Oh, acrescentou com um sorriso. Mas a justiça é a justiça, e coloco-me em suas mãos. A essas palavras pulou para dentro de um bote, ordenando ao bateleiro que o conduzisse ao farão, onde o armador, como sabemos, combinara de encontrar com ele. 6. O substituto do procurador do rei. Na rua do Grand Corse, diante da Fonte das Medusas, numa daquelas velhas casas de arquitetura aristocráticas construídas por Puget, deve ser um arquiteto, né? Pintor, escultor, arquiteto e engenheiro francês, tá? Porque esses franceses eles tinham muitas profissões ao mesmo tempo, né? Vá te ver esses aí. Donatello, ele é francês? Donatello é francês? Não sei. Festejava-se também no mesmo dia, à mesma hora, um almoço de noivado.